Bom, e como nós mostramos aqui na AgroMais, o Banco Mundial aumentou a projeção de crescimento do PIB brasileiro para 2,5% em 2022. Vamos então entender o motivo dessa revisão com o economista Benito Salomão, que está aqui com a gente. Olá, Benito. Já tinha um tempinho que a gente não conversava por aqui, né? Bom ter você de volta. E para a gente falar de uma revisão, e muito boa agora, porque jogou o nosso PIB para cima, né? Ou eu estou errado? Boa tarde. Boa tarde, Thiago Silva. Quero dizer que é sempre um prazer retornar aos estúdios da TV AgroMais. E sem dúvida nenhuma, a revisão ela vem para cima, é uma notícia extremamente positiva, na esteira de outras revisões, né, porque esses acompanhamentos eles são feitos por instituições diferentes. O Banco Central dá o número dele, o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, dá o número das instituições de mercado. Você tem o governo que dá o número dele e os acompanhadores internacionais, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, dão também os seus números para crescimento da economia brasileira. O fato, Tiago, é que o Brasil experimentou no primeiro semestre do ano um primeiro semestre razoavelmente bom em termos de expansão do produto. Isso está relacionado em grande medida com os estímulos, sobretudo pela política fiscal, reduzindo impostos sobre combustíveis, ampliando benefícios sociais quando você amplia, sobretudo para famílias de baixa renda, aos moldes do Bolsa Família e do Auxílio Brasil, eles elevam o consumo quase que imediatamente. Então, isso dá uma oxigenação no PIB quase que instantaneamente, uma vez que você aumenta o volume desses benefícios. Qual é o problema? O problema é que talvez isso não se sustente. Há uma recuperação cíclica da economia, um movimento natural do ciclo econômico, dado que nós vínhamos de uma situação muito difícil, com a Covid-19, com a interrupção de muitas atividades. Porém, essa recuperação ela se dá diante de um cenário externo e interno muito desafiadores. No fronte externo, nós temos o prolongamento da guerra na Ucrânia e na Rússia, né, que traz efeitos sobre o comércio global, traz efeitos sobre as prioridades dos países, sobretudo na Europa, o maior mercado consumidor do mundo. E do ponto de vista doméstico, há questões como a agenda de política econômica que vai ser colocada no Brasil a partir de 2023, né? Porque nós estamos diante de um processo eleitoral com 2 candidatos no segundo turno, né? Mas não há clareza sobre a agenda econômica nem de um nem de outro. Então, há muita incerteza também do ponto de vista doméstico. Ô Benito, você citou uma questão aqui interessante que me chamou a atenção, que é essa das mudanças aí nos benefícios sociais que dá nada na economia. E nós anunciamos aqui também diversas ações que foram feitas, o corte de alguns impostos, o aumento de outros, redução que foi colocada aí no preço do combustível, isso aprovado em Congresso e depois sancionado pelo presidente da República. Foram diversas ações, foram um conjunto de ações. A gente pode colocar esses conjuntos aí como um dos responsáveis por esse aumento. O reflexo está chegando agora, porque é um cenário totalmente diferente do que no primeiro semestre, como você disse. E tudo isso aconteceu depois. Ou seja, podemos até mesmo colocar que foram decisões acertadas para melhorar esse cenário do PIB? Olha, Thiago, excelente pergunta sua, que me dá a chance de explicar algumas coisas sobre crescimento econômico. Quando nós falamos de PIB, de crescimento, de economia real, nós temos que olhar para 2 coisas. A primeira é curto prazo e a segunda é o longo prazo. A longo prazo, o que produz uma trajetória de crescimento sustentada são reformas que estimulem a acumulação de capital. E capital aqui nós estamos falando no sentido amplo, no sentido de capital físico, ferrovias, hidrovias, aeroportos, portos, mas também capital humano, trabalhadores capazes de produzir dentro da fronteira do conhecimento, dentro do melhor conhecimento disponível. Sobre esse aspecto, sobre a trajetória de crescimento de longo prazo da economia, a tendência de crescimento no horizonte de 10, 20 anos,
essas medidas do governo não têm efeito nenhum. Então é importante deixar isso claro aqui, né? A questão de curto prazo. Então, é preciso separar longo prazo de curto prazo. No curto prazo, nós temos os ciclos econômicos, né, que é o que nós chamamos tecnicamente na economia de ciclos econômicos, que são movimentos de expansão e de retração da atividade. Essas medidas de estímulo de demanda, medidas que são cortes de impostos, ampliação de transferências sociais, elas têm um efeito que podem sim, ser expansivas a curto prazo. Então, em grande medida, essa melhora do ambiente econômico que nós estamos vendo neste semestre, né, e que o Banco Mundial muito bem captou nas suas estimativas, elas são medidas de curto prazo, elas são medidas que hoje expandem o produto da economia, mas amanhã isso se dissipa e a economia volta para a sua tendência de longo prazo. Então, isso é importante de ser dito, porque o modelo de crescimento econômico do país, ele não pode ser um modelo de crescimento do tipo voos de galinha. Você cresce esse ano, um pouco no próximo, mas tão logo o ciclo inverte, vem uma fase recessiva, vem uma fase de longa estagnação. Então, hoje, talvez o principal desafio da política econômica no Brasil, não vou dizer que é o principal desafio, mas estaria entre os 3 principais desafios, seria estímulos, reformas que fossem capazes de estimular uma tendência de crescimento sustentado por 10 anos, para que o Brasil pudesse, no horizonte de talvez 10 ou 15 anos, aumentar muito a sua renda per capita, o que não acontece já há algum tempo na nossa economia. Então é preciso separar um pouco o que é curto prazo do que é longo prazo, né? E aonde essas medidas pensadas pelo governo, elas entram para explicar talvez um comportamento de curto prazo agora, mas que vai produzir que pode produzir uma desaceleração a longo prazo. Benito, isso é muito interessante. Agora, eu fixei aqui bem no comentário muito interessante seu, de toda essa sua fala, que é a questão dessa oscilação do PIB. Cresce agora, o ano que vem não cresce, porque tem algum tipo de situação. O governo insiste em dizer que vai fechar bem esse ano e que o ano que vem continua crescendo. Essa estimativa do Banco Mundial coloca 2,5% para esse ano, mas tem um recuo de 0,8% o ano que vem. Já vai dentro desse comentário que você trouxe. O que nós podemos esperar, então, de fato, de projeções para o ano que vem? Pode ter esse acerto, mais uma vez, aqui do governo, e se esses resultados de eleição pode impactar também aí diretamente nessa questão econômica. Eu falo porque, de um lado, nós temos uma sequência, e de outro lado, podemos ter uma mudança. Tudo isso pode impactar também nesse resultado do PIB? Com certeza. Nós temos que observar qual será a agenda do presidente eleito. Seja ele o atual presidente, seja ele o presidente de oposição. Né? É muito bom dizer, né, que o Brasil ele vem em uma trajetória de estagnação da sua renda per capita que já dura talvez 10 anos. Talvez agora, em 2022, nós ainda não temos o dado de 2022, ele vai ser divulgado ano que vem. Mas vamos pegar o último dado que nós temos, que é o dado de 2021, de PIB per capita. Ele é muito parecido com o dado de PIB per capita que havia em 2009 e 2010. Então, é importante dizer isso porque 2009 e 2010 nós tínhamos um governo, esse governo foi trocado em 2011, houve um novo governo. Em 2017 assumiu mais uma vez um governo interino, em 2016, perdão, um governo tampão pós-impeachment, e agora nós temos o 4º governo nesse horizonte de 12 anos. A nossa estagnação do PIB em termos per capita, ela perpassa por vários governos. Então, ela não é uma questão relacionada a um presidente específico, ou a um governo específico, ou a um modelo político específico. Isso precisa ser discutido, porque há uma tendência de estagnação estrutural da economia brasileira e que precisa ser enfrentada. E por isso que eu coloquei essa questão do crescimento de longo prazo entre as 3 agendas mais importantes do próximo governo.
Eu tenho muita dificuldade de prever qualquer agenda para novembro desse ano, quando nós saberemos o presidente, porque tanto o presidente que ocupa o cargo, quanto o presidente que ocupou o cargo por 8 anos, eles dizem muito pouco sobre isso. Então, uma agenda de crescimento sustentado da economia, ela vai envolver o quê? Investimento pesado em infraestrutura. Para que haja investimento pesado em infraestrutura, você tem que ter duas coisas. Primeiro, espaço no orçamento para gastar com isso, que hoje não há. Né? O nosso espaço está tomado por medidas, por subsídios a combustível, por pagamento de salários e previdência. Né? Eu vi que me antecedeu aqui no AgroMais, na Tarde AgroMais, um especialista em previdência social, com funcionalismo público, com, enfim, transferências sociais. Então, há muito pouco espaço no orçamento da União para que esses investimentos aconteçam. Precisamos, além de espaço no orçamento, precisamos de marco regulatório para que iniciativa privada, dinheiro privado, entre no financiamento da nossa infraestrutura. Agora, não basta infraestrutura física, é preciso infraestrutura humana. É preciso capital intelectual. Eu estou falando aqui num canal que é voltado para o público agro. O agro brasileiro não seria o que é se não fossem os investimentos em capital humano da Embrapa, nos anos 70. Né? Vamos recordar o ministro Alisson Paulinelli, que fez um brilhante trabalho na construção da Embrapa. Então, nós precisamos levar o modelo da Embrapa, do ITA, que favoreceu o surgimento da nossa indústria aeronáutica, para todos os setores da economia. Nós precisamos alfabetizar pessoas, educação de primeira infância. Então, tudo isso é muito importante para que o Brasil cresça no horizonte de 20 anos. Esse ano vai crescer. Talvez o ano que vem caia, porque há um contexto mundial muito mais desafiador, com elevações agressivas da taxa de juros no Fed, nos Estados Unidos, mas ciclos são naturais, choques exógenos são naturais. O que nós precisamos fazer é ter uma estratégia de crescimento e desenvolvimento da nossa economia. Bom, nossa conversa está muito boa, eu gosto muito de falar com você, mas o nosso tempo, Benito, está bem curtinho, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você, que tem tudo a ver com o nosso setor agora. Claro, tudo isso que você disse tem, porque impacta diretamente no agro, mas como fica o cenário para o PIB do agronegócio brasileiro, que ficou 2 anos aí bem alta. Esse último semestre ele tem uma queda, pode ser que feche em queda também agora. O que nós podemos esperar, então, dentro desse contexto, dessa projeção de 2,5% do PIB geral para o PIB do agronegócio? A situação de curto prazo para o PIB do agronegócio pode não ser a melhor dos últimos anos por alguns fatores. Primeiro, fatores climáticos, né? Então, você tem mudanças de ciclos de chuva que têm prejudicado a produção, sobretudo de safrinha, no centro-oeste. Você tem geadas na região sul, que tem prejudicado também algumas produções, sobretudo no estado de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Então, isso pode impactar a curto prazo. E você tem a desaceleração da economia mundial, que vem sendo prevista por grandes especialistas, né, americanos e europeus, ela causa um efeito preço, né, sobre o que pode repercutir sobre a produção agrícola. Então, os preços de produtos agrícolas podem cair. Eu até acredito que vão cair menos do que, por exemplo, outras commodities como o minério, por exemplo. Mas esse efeito preço, ele pode, no curto prazo, ser um outro fator aí que talvez torne o cenário agrícola menos otimista desse ano para o outro. Né? Mas volto a insistir, nós estamos nos referindo a uma questão de curtíssimo prazo. O nosso agro é eficiente, o nosso agro fez o dever de casa com as políticas públicas adequadas dos anos 70, 80, 90, de forma que o nosso agro ele passa melhor por esse tipo de fricção de curto prazo do que outros setores. Antes de entrar aqui no estúdio com você, eu falava sobre o dado do PIB negativo da indústria, que foi divulgado hoje pelo IBGE. A indústria ela já passa por uma crise que dura 10 anos, a indústria de transformação. Né? Então, o nosso agro, ele pode não se comportar tão bem esse ano, mas no ano que vem ele recupera,
Tão logo essa situação econômica e essa situação bélica na Europa seja resolvida, o nosso agro ele vai voltar com toda a força, não tenha dúvida disso. Eu também acredito com toda certeza nisso que você disse para a gente. Benito, eu quero muito te agradecer a sua participação aqui com a gente. Volte mais vezes para a gente poder conversar mais, porque o assunto da economia é muito bom e tem tudo a ver com o agronegócio. Mais uma vez, muito obrigado e uma ótima tarde para você. Obrigado, Thiago. É sempre um prazer retornar aqui e bater um papo com você. Um abraço grande.